vícios. Que a graça do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu fiquei pensando o que falar primeiro, mas enquanto você encontra Hebreus no capítulo 11, eu quero dizer como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo na casa de Priscila e Áquila, na casa de Maria, mãe de Marcos. Eu estou me sentindo na casa do evangelista Filipe. Eu estou me sentindo dentro de Atos dos Apóstolos. Eu e a minha casa estamos vivendo o que a igreja primitiva viveu. A igreja de Cristo nos amou como nunca antes. Nós sentimos o amor da igreja. A igreja de Cristo chorou com a gente, continua chorando com a gente. Estendeu as mãos para nos ajudar, continua estendendo. Parece que a gente está vivendo Atos dos Apóstolos. Eu queria agradecer, mas não tem como agradecer uma ou um grupo de pessoas. A cidade de Ilhéus orou por nós, e a minha esposa está viva porque vocês oraram. Irmãos, a Bahia orou por nós. Ela está viva porque a Bahia orou. O Brasil orou por nós. Ela está viva porque o Brasil orou. E eu estou de pé porque vocês estão orando por nós. Eu quero glorificar a Deus pela igreja do Senhor Jesus, pelos nossos pastores, nossos líderes. Em nome de Jesus. A minha mãe veio do Rio, está ali atrás. Aquela moça bonita, esbelta lá no fundo, ó. Isso, Dona Edir Moraes Nunes. Está lá no fundo. Está cuidando dos bebês. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa.
pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 13: todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Versículo 20: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado sob a extremidade do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, 29, pela fé os israelitas, 30, pela fé caíram os muros de Jericó, 32, que mais direi? Faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento por causa de uma maior ressurreição. Amém? Um dia nós estávamos à noite fazendo o nosso culto em casa e Jocélia cantava um hino da harpa e as crianças corriam na sala da casa. Eu estava encostado no braço do sofá, acompanhando o hino que ela estava cantando, quando o Senhor me tirou em espírito e me levou num lugar. De uma forma eu participava do culto, mas de outra forma Ele me levava num lugar, Ele me levava num continente, que não era o Brasil. E é como que eu andava um pouco acima das pessoas que lá estavam. E eu lembro que eu passava por um guarda de trânsito, eu passava um pouco mais alto, ou flutuava, ou andava numa bicicleta, não sei, eu passava por cima. Mas eu também participava do culto que acontecia em casa. E aí em um momento eu parei e olhei em volta, e vi que era o continente europeu. Quando eu entendi que era o continente europeu, eu voltei. E quando nós acabamos o culto, eu falei para ela o que eu tinha vivido. Semanas depois, eu tive um sonho com um amigo. E eu liguei para ele. Eu falei, tive um sonho com você, eu estou relutante em te contar o sonho, mas está na minha cabeça há uma semana. Eu não entendi o sonho, mas vou te contar. Quando eu terminei, ele disse, você não entendeu, mas eu entendi. Esse amigo havia feito um propósito com Deus e o meu nome estava no propósito. E ele disse, seu passaporte está pronto, Vinícius? Eu disse, como Deus falou comigo que esse ano me tirava do Brasil, o meu passaporte estava pronto há 2 meses, 3 meses, uma coisa assim. Ele disse, então vou mandar a passagem. Com uma semana que nós estávamos lá fazendo a obra de Deus,
eu não fui tirar férias, embora usei minhas férias. Eu não fui fazer turismo. Eu fui fazer o que eu faço. Desde os 18 anos de idade, minha mãe está ali. Pregar o Evangelho. Em igreja, em casa, em favela, no presídio, em palácios, de madrugada, de dia, em vigília, em culto. Com uma semana chegou a notícia: Vinícius volta porque Jocélia está muito grave. E a notícia era de morte. E eu fui para casa. E quando o pavor da morte veio, eu falei: espera aí, o Senhor não me falou que a minha casa ia ser destruída. O Senhor não me falou que a minha família ia acabar. Esses não são os teus planos, essa não é a sua promessa. Os amigos me ligavam: Vinícius, você precisa do quê? Precisa de dinheiro? Precisa de passagem? O que você está precisando para você voltar? Eu disse: eu preciso de uma palavra de Deus. Eu não vou tirar o meu pé de um lugar aonde Deus me colocou, se o meu Deus não mandar. Isso foi uma atitude de fé, irmãos. E eu aprendi uma coisa sobre a fé que eu não sabia. É que a fé não tira a angústia. Nem sempre a fé explode as muralhas de Jericó. Nem sempre a fé abre o mar vermelho. Mas eu vivi uma coisa com Deus, que quando a fé não vai abrir o mar, ela vai te dar graça para você ficar de pé. Quando eu deitava para tentar dormir, eu tomava choque no corpo. Sabe choque? Acordava com choque. Tinha crise de choro. O corpo tremia como quem estava com febre. E eu dizia: Deus, eu não tenho condições de ficar aqui. Quando o dia amanhecia, vinha uma gota de graça e pingava. Faz a obra de hoje. Eu estou cuidando dela. Tinha dia que eu pensava assim: eu vou falar para desmarcar a visita, o culto. Não tem como. E passava o dia porque a cabeça não tinha como. Aí ele vinha e pingava uma gota. Recebe graça para hoje. Eu vivia os dias pensando que no dia seguinte eu ia entrar num avião. Mas todo dia pela manhã eu recebia um conforto de Deus. Teve uma manhã que o Senhor falou comigo: cuida da obra e descansa. Enquanto você cuida da missão, eu cuido da sua casa. Irmãos, eu não sabia o que era andar com Deus. E parece que a coisa mais difícil da minha vida até hoje foi descobrir o que é andar com Deus. Teve uma manhã que eu acordei e o Senhor falou comigo: lembra daquela brincadeira? E eu me lembrei de como eu brinco com os meninos em casa. Coloco o Daniel em cima dos pés, o Anoimi, seguro na mão, e eu brincava com eles: vamos andar com Deus igual Enoque? Deus falou comigo: você vai andar com Deus agora. Como é isso, Senhor? Eu vou colocar o meu pé num lugar que você não conhece. E o pavor tomava conta de mim. Andar com Deus é Ele te levar para um lugar que te apavora, te aterroriza. E toda vez que você acha que vai desmontar e vai cair, a mão dele
Eleva o atsari baraçal e de quevere a súbria. Eu me lembro de dia que eu estava orando por alguém. E quando eu percebi, eu estava orando por alguém e orando por mim ao mesmo tempo. Me ajuda, me socorre. E Deus me ensinando a andar com Deus é pisar em cima dos pés de Deus e deixar Ele te levar. Teve um dia que me veio um pensamento. Todos os dias era um ataque muito grande, pastor Tenor. E veio o pensamento do velório. Eu disse, eu não tenho como ir para o velório, Senhor. Quando veio aquele pensamento, eu disse, não foi isso que o Senhor falou comigo. Eu aprendi que a fé, irmãos, ela não impede o medo do medo tentar arrombar a sua porta. A fé não impede o medo bater na sua porta. Mas a fé é a porta. E eu decidi manter a minha fé me segurando e fechada. E dia após dia, uma gota de graça nos manteve de pé. Quantas vezes nós pregamos ou ouvimos alguém pregar sobre fé? Paulo e Silas cantavam à meia-noite. Abraão colocou o seu Isaque no altar. Paulo disse, eu estou pronto para morrer por Cristo. Mas parece que na hora de colocar isso em prática, não são todos que compreendem. Alguém que eu amo muito, mas alguém me disse assim, família é o primeiro ministério. Eu entendi, ela pensou que eu estava fora do país cumprindo uma agenda e não sentia a dor da minha esposa. Eu falei, é verdade. Mas eu sabia de uma coisa, enquanto eu cuidar da obra de Deus, eu tenho Deus cuidando da minha esposa. Há pouco mais de 8 dias, era uma terça, eu cheguei em Ilhéus e entrei dentro da UTI. Eu encontrei Jocélia viva. Eu disse, Deus, o Senhor cuidou dela para mim. Essa semana ela começou a sorrir, irmãos. Hoje ela pediu água. Toda vez que a gente fala de fé, a gente fala dos grandes feitos dos homens de Deus. O mar abriu, Jericó caiu, Sansão matou o leão. Mas geralmente a gente pula isso aqui. Da fraqueza tiraram forças. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. E essa frase é muito difícil de entender. Uns foram torturados, não aceitando o livramento. Como é que a gente ora? Deus, dá o livramento. Dá o livramento. Alguns disseram, não, Senhor, eu não vou pedir o livramento, eu vou ficar até o fim. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus tem um propósito, e se Ele quiser usar a dor de alguém, ou a minha ou a sua, para que o propósito dele seja cumprido, Ele vai usar, e a igreja vai se unir em oração, e um povo forte vai se levantar.
Mas eu saí de lá com uma palavra em meu coração. Enoque andou com Deus. A Bíblia não diz Enoque fez um milagre. A Bíblia não diz Enoque passou dentro da fornalha ardente. Enoque ressuscitou morto, curou o paralítico, o cego. Enoque abriu o mar. Não, a Bíblia diz apenas: andou com Deus e Deus para si o tomou. Depois a Bíblia menciona ele no livro de Judas, menciona aos Hebreus e parece que menciona ele em Jeremias. Se existe alguma outra passagem, ele andou com Deus. E eu fiquei orando e dizendo: o que é, Senhor, andar com Deus? Porque a experiência que eu tive de andar com Deus foi um terror. Eu sei que o Senhor esteve no controle sempre, mas foi um terror. O que é andar com Deus? Aí Deus me mostrou uma coisa em Gênesis, do que é andar com Deus. Gênesis 5. Viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Versículo 29. A quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Sabe o que eu aprendi com a vida de um homem que não fez nenhum milagre, nenhum grande sinal, não foi um profeta, um grande pregador, mas que está na lista dos heróis da fé? Eu aprendi que os homens que andam com Deus abençoam sua família, eles abençoam a sua casa. Enoque foi pai do homem de maior longevidade da história da Bíblia Sagrada. Se você andar com Deus, teu filho não morre na flor da idade. Tua filha não vai ser prostituta, não vai ser lésbica, não vai ser dominada pelos vícios, pelo tráfico. Se você andar com Deus, você protege o seu filho e a sua filha. O mundo está mal, mas quem anda com Deus, os filhos estão guardados. A faculdade está ensinando o ateísmo, está ensinando, mas o filho de quem anda com Deus vai estar guardado. Andar com Deus é proteger os filhos. Aí eu descobri que Enoque tem um neto. Deus leva o nome do neto de Enoque para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. O nome do neto de Enoque é Noé. O homem que pregou 100 anos, que trabalhou num projeto 100 anos, foi chamado de pregoeiro da justiça, entrou na galeria dos heróis da fé. Ninguém se arrependeu com a mensagem do homem de Deus, mas salvou a sua casa. Aquele homem não fez uma arca para salvar a humanidade, ele fez uma arca para salvar a sua casa.
E certamente eu já falei aqui, quando eu era criança, naqueles quadros grandes, eu lia a história de Noé. E eu pensava, a arca era muito grande, era para salvar todo mundo. Não! A Bíblia diz, construiu uma arca para a salvação da sua família. O homem que pregou 100 anos, conseguiu alcançar a sua família. E isso basta. Isso basta. Você fica de pé um pouquinho. Murilo canta um hino. No meio de todo esse vendaval, nós estamos no 28º dia de internação na UTI. Jocélia faz hemodiálise todos os dias. De vez em quando ela ainda toma sangue. Ela tem um dreno que ainda está lá. Os rins ficou sem funcionar alguns dias. Nós vamos abrir uma campanha de jejum. E hoje eu subi e fui conversar com a enfermeira. Ela disse, hoje ela gerou 400 ml de urina. O rim voltou a funcionar. Mas você sabe que isso é pouco. Então eu rogo as orações da igreja. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. Todo mundo aprendeu de oximetria na pandemia, não foi? Não é? A oximetria dela foi a 15. O coração não parou de bater, mas foi quase. Em qualquer outro caso, ela teria um problema neurológico, ia ser um vegetal. Um dos diretores falou comigo, Vinícius, eu falei para a médica, se ela sobreviver, ela não abre os olhos nunca mais. Ela está com os olhos abertos, irmãos. Se comunica com os olhos, se comunica com a sobrancelha. Eu quero te convidar a andar com Deus, igreja. Eu quero te convidar a andar com Deus. Eu vou falar para vocês. A frase é bonita, mas foi a pior experiência da minha vida, pastor Antenor. A pior. Mas na pior experiência da minha vida, os meus pés estavam nos pés dele. E ele me segurou com as mãos dele. Os meus filhos estão bem cuidados, amados. Nós estamos recebendo a oração da igreja, ajuda de todo canto. Eu quero te convidar a andar com Deus. O Murilo vai louvar o Senhor. E se tiver alguém nessa noite que quer dar o primeiro passo para andar com Deus, entregar sua vida e ser cuidado por Deus, saia do seu lugar. Se você está vivendo uma vida e achando que ninguém te ama, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, eu sou jogado fora, eu sou escanteado, ninguém se importa. Eu quero que você olhe para Deus nessa noite. Aleluia. Deus, mais uma vez segure minha mão. E Ele está segurando em nossas mãos. Minha alma aflita pede tua Feche os seus atenção. olhos, levante as suas mãos. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Você pode tomar uma decisão nessa noite. Ajude a concluir. Quando penso que sou forte e fraco, eu Andar sou. por fé não é fácil, Quando nunca foi. reconheço que senti, eu nada sou. Mas as mulheres e os homens de Deus andam com Deus. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas A primeira forças vida indo está embora. andando com Tua Deus. presença me renova nessa hora. Estou esperando você. E me leva Estou esperando você andar com Deus. Saia do seu lugar. O meu sonho de
chegar está tão longe. Eleva o adere a sal e jergue. Não consigo ser perfeito. Estou esperando você dar um passo para Deus. E me leva além, mas quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. E digo a minha alma, espera em Deus. Eu falei muito isso pra minha alma. Eu falava isso pra minha alma. Eu louvarei quando eu chorar. Quando eu chorar, eu vou me lembrar. Recebe fé para andar com Deus. Recebe graça para andar com Deus. Recebe poder de Deus para andar com Deus. Recebe unção. Recebe virtude. Recebe glória. Eu louvarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Você escolheu esta noite, Senhor, para ter um encontro, desespero me tomar, trazer esta vida para andar contigo. Por mais pressão que os laços foram quebrados, as prisões, as cadeias foram quebradas. Eleva o artéria, sal e esforgue. Tem alguém que ora por você. Tem um joelho que ora por você. Elevar a baraçal e levar a séria. Sua vida está na palma da mão de Deus. Faz muito tempo que o teu nome vai para o caderno do ciclo de oração. Esconde ela, Senhor, debaixo da tua sombra. Na palma de tua mão. O choro dura uma noite, mas pode adorar a Deus. Ela vem, ela vem, ela vem. Eu creio. A igreja declara: o choro pode durar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Boas notícias virão pela manhã. Eu tenho certeza disso. Ele não desamparou. Ainda que a figueira não haja fruto na vide, e o produto da oliveira a vida diz: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ande com Deus, ande com Deus, você não vai se arrepender. Anda que Ele garante, anda que Ele garante, anda que Ele sustenta, anda que Ele sustenta. E o produto da oliveira me